Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Ele pertence a um grupo de resgate no Mato Grosso do Sul e diz que mais da metade das histórias ali não são contadas e que todas elas são realmente macabras. Ouça essa história e tire suas conclusões. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixa o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, boa noite, caminhante. Eu pertenço a um agrupamento de resgate aqui no Mato Grosso do Sul. E por aqui, com a mata densa e muitos visitantes que desconhecem a área, é muito comum o nosso destacamento ser chamado para buscar alguém que se perdeu simplesmente. Olha, ainda eram 4 da manhã quando o meu celular tocou. E eu já sabia que era problema. Um telefonema naquela hora? Com certeza alguém se perdeu. Olha, por mais que seja uma aventura, não dá para ficar feliz com isso, pois você sabe que é a vida de pessoas que estão nas suas mãos. E com certeza havia algo de errado e geralmente mesmo envolvia alguém ferido ou pior até. Isso já havia mexendo comigo há algum tempo, sabe? Pois é, e dessa vez tínhamos que encontrar um grupo de garotos que estavam desaparecidos. Bom, eu devo me orgulhar, pois o nosso grupo ele tem um senso apurado em ambientes de mata fechada e um histórico incrível de encontrar pessoas perdidas. Bom, eu pedi transferência por diversos motivos, mas até então, esse é um dos melhores grupos que eu já participei. E realmente eu fico triste por ter que ir embora. Mas não será hoje. Hoje eu vou participar desse resgate e fazer o impossível para mais ninguém sucumbir debaixo do nosso grupo. Sabe, ver pessoas morrendo em sua operação não é nada agradável, não é nada fácil. Pois bem, Jorge e Elvis, o seu cachorro, chegaram. Eles eram grande parte do sucesso do nosso grupo, aliás. Pois graças a Elvis que conseguíamos pistas mesmo quando as marcas de pés já haviam sido apagadas. Quando começamos, as diversas unidades caninas e Elvis dispararam a buscar por um cheiro incomum. Jorge soltou Elvis e decidiu deixá-lo fazer o que ele queria. Logo, ele se separou da matilha e desapareceu no meio da mata. Mas era assim que os dois funcionavam, e era assim que Elvis encontrava as pessoas desaparecidas. Logo, ouviríamos os latidos e provavelmente encontraríamos algo. Mas a noite caiu e Elvis não latiu e nem voltou. Jorge era muito apegado a Elvis e nós éramos amigos há muito tempo, na verdade, e ele me indicou nesse grupo. E sim, óbvio que eu ajudaria a encontrar o seu cachorrinho perdido. Parte dessa mata era local de treino nosso, então sabíamos o que estávamos fazendo. Somente depois de atravessar o rio é que as coisas poderiam esquentar, pois era um local que não havíamos explorado muito e onde havia possíveis contrabandos, caças e até alguns rituais. Ocasionalmente, lá nos deparávamos com alguns restos mortais, animais gravemente feridos, o que gerou a teoria de uma jaguatirica ou de um guará, mas jamais fomos capazes de encontrar sua toca ou matilha, muito menos rastros. Essa era uma das incertezas que nos mantinha longe do rio. Mas, de qualquer forma, eu esperava encontrar Elvis antes do que, seja lá o que for, o encontrasse. Mas Jorge estava tão ansioso, tão nervoso, que ele não me esperou, ele simplesmente disparou lá na frente. Quando me dei conta, ele estava correndo em direção aos arbustos. Eu fui ao seu encontro, mas ele estava indo tão rápido que eu mal acompanhava. Logo ele começou a gritar por Elvis freneticamente. Era noite.
Se não fosse pela parceria que tinha com ele e com Elvis, eu não sei se seguiria dessa forma, com ele gritando à noite, no meio da Mata Atlântica. Na verdade, eu acabava mais seguindo seus gritos e sons, mas eu preferia ficar quieto. Era a melhor atitude e a mais certa a ser tomada essas horas, no meio da mata. De repente, sabe, quando eu me dei conta, silêncio. Onde está Jorge? Pois é, eu comecei a correr para o último lugar que eu havia ouvido seus chamados. Logo comecei a ouvir um choro. Era distante, mas parecia um choro feminino. Aquilo estava um pouco estranho, pois o que uma garota ou uma mulher estaria fazendo aquelas horas na mata? A não ser que fosse dos desaparecidos, mas não havia indícios de uma mulher no grupo. Será que era do resgate e acabou se perdendo? Eu comecei a ir vagarosamente na direção daquele choro. Quanto mais eu me aproximava, mais macabro ficava. E em meio a esse choro, quanto mais eu me aproximava, agora ele mudava de tom e mais parecia algo sentindo dor. Eu ouvi algo me dizer: você não deveria ter vindo. Eles não são da sua conta. Vá. Nos deixe em paz. Era ruim de ouvir, pois eu estava muito próximo ao rio, a sua correnteza era forte e talvez não desse para atravessá-lo a essa hora. E se quem estivesse chorando, ou com dor, ou seja lá o que fosse aquela coisa, estivesse do outro lado? Seria muito difícil resgatar. De repente, uma chuva forte com trovoadas começou a despencar também, o que deixava mais difícil de ouvir. Mas o som do rio e da mata começaram a me deixar completamente desnorteado. E um medo sem par começou a subir. Então ouvi duas pronúncias curtas novamente. Vá! Vá! Posso dizer que aquilo se repetiu por diversas vezes, até que cheguei em um local alto. Na parte de baixo passava o rio, e do outro lado, aquele choro agora parecia mais um uivo, pois não acreditei quando vi. Era apenas um cão, um Rottweiler na verdade, grande. Ele olhava para mim com uma expressão de superioridade e ódio. Seus olhos pegavam fogo. Suas orelhas baixas e seu corpo truculento com aqueles pelos desgrenhados. Era tudo o que precisava encontrar no meio da mata à noite, com uma tempestade caindo. Apesar de ser de raça, parecia ser um cão selvagem e nada amistoso, e agora eu parecia ser a sua caça suculenta. Sorte que havia um rio nos separando. Quando olhei para baixo, vi finalmente Jorge, sentado ao lado de seu cão Elvis, porém o cãozinho estava estraçalhado. Eu até imagino o que tenha acontecido. Eu ia começar a descer quando aquele cão do nada se levantou e latiu em duas patas. Ao ver aquela cena, eu não olhei para frente, desculpem, eu não vi a ribanceira. Sinceramente, eu levei um tombo e tanto. Ladeira abaixo. Olha, a última queda foi forte e a dor foi imensa. Eu não conseguia me mexer para nada. Até que senti alguém me agarrando pelos braços. Fui sendo puxado. E quando recobrei um pouco da consciência, estava sentado debaixo de uma árvore, com um tronco oco, que estava servindo um pouco de abrigo, apesar da água rolar pelo chão. Não tínhamos mantas, o nosso corpo estava molhado. Mas Jorge estava logo à minha frente. Estava triste sim pela perda de seu amigo Elvis, mas sabia que tínhamos que sair dali antes que aquele cão atravessasse o rio. Eu olhei sim, Jorge estava ferido, ele tinha mordidas em seu corpo, ele lutara com aquele outro cão, mas não disse uma palavra. E assim que pudemos, começamos a andar. Eu não havia quebrado nada, havia somente pequenas luxações. Então sim, conseguiria voltar sem maiores complicações, mas antes de sairmos de lá,
O cão estava do outro lado, nos encarando, com um chinelo pequeno do tamanho de uma criança em sua boca. Sabíamos que tínhamos que dar uma notícia devastadora para alguns pais, mas ainda não era uma certeza. Uma coisa eu sabia, eu não voltaria lá tão cedo, não faria nova busca. Pelo menos não por enquanto. E se realmente fosse transferido, não faria mais realmente. Bom, ao sair do atendimento médico e de volta para minha casa, minha cabeça ainda estava em tudo o que tinha acontecido. Sabe, agora, toda noite, assim que eu chego em casa, e até a hora que eu vou dormir, algo late e rosna ferozmente, como se estivesse em frente e voltado ao meu portão, como se rodeasse a minha casa. Prefiro pensar que deve ser algum cachorro de algum vizinho novo ou alguma coisa assim. Sabe, às vezes me vejo na floresta ainda, e de repente aquele cachorro está me encarando com o seu olhar raivoso, suas orelhas baixas. Fica de pé em duas patas e me diz: Não consegui te marcar, mas viva com seu amigo na consciência. E sim, um dia desses, eu acordei com a notícia de que Jorge falecera de uma morte inexplicável. Sabe, mais da metade das histórias que tem aqui no mato, mais da metade das mortes que acontecem em coisas estranhas nunca são relatadas, nunca são ditas. Acho que eu sou um dos primeiros que faz isso, sabe? Aqui as histórias são bem macabras, sabe? Nem sempre o que vemos por aqui, pela nossa frente, é realmente o que parece. Obrigado, caminhante. E você já se perdeu no meio da floresta à noite? E se você encontrasse um cão selvagem enorme? Se eu fosse você, eu evitaria isso clicando no like ali embaixo. Inscreva-se no canal também, compartilhe essa história com quem você acha que vai gostar. E assim você evita de encontrar um cachorrinho à noite. Até mais!